Olá, seja muito bem-vindo ao Começo de Conversa, um programa de entrevistas diferente, um bate-papo franco, aberto, sem censura. O Começo de Conversa é produzido pela UNEC TV e retransmitido pelo Super Canal TV e pela TV Sistec, um programa que também pode ser acompanhado pelas redes sociais. Cada vez mais as pessoas têm buscado uma alimentação saudável, não só por conta do ideal de um corpo perfeito, mas também pelos benefícios à saúde, o que pode proporcionar uma melhor qualidade de vida. Com isso, cresce a cada dia a importância do nutricionista e o valor desse profissional vai muito além das dietas de emagrecimento. Sua atuação pode se estender, por exemplo, para várias áreas, desde o acompanhamento clínico, passando pela nutrição esportiva, pela indústria alimentícia, pelo marketing nutricional, pela gastronomia, dentre outras. Contudo, esse é um universo que desperta muitas dúvidas na população em geral, mas a nossa convidada de hoje vai poder nos ajudar a esclarecer algumas delas. Ela nasceu em Itaguaçu, no Espírito Santo, e mora em Caratinga há 13 anos. É casada com o servidor público estadual Ricardo Pinheiro e mãe do Ricardo Rossoni. Nossa entrevistada é graduada em Nutrição pelo Centro Universitário do Espírito Santo, é pós-graduada em Administração Hospitalar pelo Centro Universitário de Caratinga e é mestra em Meio Ambiente e Sustentabilidade, também pela UNEC. Conhecida por sua simpatia e disposição para o trabalho, desde 2012 ela está à frente da coordenação do curso de Nutrição do Centro Universitário de Caratinga. Quer saber quem é a nossa entrevistada especial de hoje? Então não sai daí, nós voltamos já já. Olá, estamos iniciando mais um Começo de Conversa aqui pela UNEC TV, pela TV Super Canal e TV Sistec. Vamos ao quadro Você na Tela, do Começo de Conversa. Olá, gente, tudo bem? Aqui é o Hélio de Caratinga, empresário. Estamos sempre conectados no seu programa, certo? Entrevista sempre relativa do dia, sempre em cima dos assuntos bacanas, viu? Um abraço pro senhor. O nosso abraço, o nosso agradecimento ao comerciante Hélio Soares. Você também pode aparecer aqui no Começo de Conversa. Envie o seu recado, o seu vídeo, grave a sua sugestão e envie através do WhatsApp 0339-8899-2831. Dúvidas relacionadas à alimentação podem acabar se tornando um problema para muitos sem a devida orientação. Dietas, atividades físicas, zero açúcar, baixa ingestão de carboidratos, o que realmente devemos fazer para conquistarmos uma boa forma física de maneira saudável. Para conhecermos mais sobre o universo da nutrição, o Começo de Conversa de hoje recebe a nutricionista Brunella Demoner Rossoni Lagnier. Brunella, seja muito bem-vinda ao Começo de Conversa. Doutor Eugênio, é uma grande honra participar do seu quadro aqui. A alegria é muito grande ter ele aqui, tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Eu vi aqui no início da chamada que você é capixaba. Capixaba. Nasceu e viveu quanto tempo no Espírito Santo? Nasci na cidade de Itaguaçu, fiquei até os meus 17 anos, até onde eu me dirigi para a cidade de Colatina. Que também é Espírito Santo. Que é Espírito Santo, onde eu iniciei minha vida universitária. Tá. De lá você saiu para Caratinga, é isso? De lá eu já saí diretamente para Caratinga. Como é que Isso em 2007. E você conhecia alguém aqui? Como é que você veio parar em Caratinga? Inicialmente a minha cunhada, ela teve a proposta de vir aqui trabalhar na Fundação Educacional de Caratinga. Desde então surgiu uma oportunidade de eu passar por um processo seletivo, né, para nutricionista, vinculada ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora na época. Ah, muito bem. Então você não veio para docência, você veio trabalhar como nutricionista mesmo. Isso, vim para trabalhar como nutricionista. Então, eu passei pelo processo de critério de avaliação, a seleção, atualmente pela anterior coordenadora do curso, professora Thelma Salles, e eu fui convocada aí pela instituição para estar prestando meu serviço vinculado ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, a qual eu recebi também os alunos como supervisora de estágio. Então, isso foi o início de tudo, a minha vinda a Caratinga. E também é um início da vida acadêmica, né? Isso. Porque esse contato, você devia ser preceptora. Isso, né? Preceptora. Recebendo os alunos lá no hospital. Isso. E daí para a sala de aula, foi um pulo? Foi um pulo. De 2007 e 2010, entre 2009 e 2010, eu já fui iniciar minha vida acadêmica. E gosta de dar aula? Amo. Essa paixão é desde a vida intrauterina. Né? Minha mãe é professora, que bacana, aposentada. sua mãe é professora. Então, acho que essa
esse estímulo já veio desde a vida intrauterina, essa paixão pela docência, essa habilidade, esse desejo de compartilhar o conhecimento a qual eu estudei com tanto amor, que é a nutrição. Esse sobrenome, Demoner, Rossoni, Lagnier, isso vem de que família? Seu pai, sua mãe, isso é uma mistura? Demoner, de vínculo da minha mãe. Da sua mãe? A origem dele é alemão. E a nacionalidade da minha bisavó, ela veio realmente da Alemanha, então a gente tem um histórico de origem alemã. Bacana. Meu pai também, o histórico Rossoni, né, veio da origem aí da Itália, então a gente tem antecedentes aí, por bisavós, tataravós, a gente tem toda essa naturalidade aí também. Bacana. De origem italiana. Você é casada com o Ricardo? Ricardo. E já veio casada para Caratinga? Conheceu o Ricardo aqui? O Ricardo é capixaba também? Não, o Ricardo é mineiro. É mineiro. Eu conheci ele na cidade de Colatina, a qual ele também iniciou seus estudos. Ele estudava lá no Espírito Santo? Estudava no Espírito Santo, foi onde a gente se conheceu, começamos a namorar e em seguida a gente casou. E já veio casada do Espírito Santo? Já vim quase casada e aqui nós oficializamos nosso casamento. Bacana. E deixa eu te falar, a paixão pela docência. Vamos falar sobre isso? Quando você falou que isso é meio que intrauterino, porque sua mãe era professora, né? Teve algum momento assim na sua vida que você pensou nisso? Falou, eu quero ser professora, vou seguir esse exemplo da minha mãe. Sua mãe certamente gostava de ser professora. Amava. Aposentou como professora. Aposentou como professora. Mas certamente no momento que o professor era bastante respeitado, era completamente diferente de hoje, né? Que, a nível magistério. O pessoal não dá ainda isso. Doutor Eugênio, quando eu estava na academia, na vida universitária, eu me recordo desse fato. E assim, às vezes até me emociono, porque eu sou uma pessoa que eu sou muito temente a Deus. E durante minha dedicação à minha vida acadêmica na faculdade, eu sempre quis ser a diferenciada, porque eu queria meu pai e minha mãe investiram em mim para me estar estudando. Então, um dia, quase formando, eu peguei um pincel e escrevi na lousa. Falei, eu desejo ser nutricionista de atuação clínica, trabalhando em um hospital, eu desejo ser uma professora de ensino superior. Que bacana. E eu escrevi isso na lousa e Deus me deu esse privilégio hoje. Então, assim, acho que foi tudo muito direcionado e guiado por Deus, os meus passos, pela minha simplicidade, pela assim, a vontade, o desejo de eu criar a minha própria história. Não a história que seria talvez eu me formar e o meu pai talvez ajudar eu a conduzir os meus passos. Eu sempre quis mostrar o meu potencial, criar a minha história, ter a minha identidade profissional. Então hoje eu caracterizo isso como uma marca minha, sabe? De ser guerreira, de ter meus objetivos, de chegar, mas assim, acima de tudo, a humildade, a simpatia, a cordialidade com todo mundo, foi aonde eu cheguei até a gestão da coordenação. Tá bacana, você coordenando hoje o curso de... Coordenando o curso de nutrição. De nutrição. E aí eu queria até fazer uma referência sobre isso, que eu acho bacana, uma coisa que eu acho bacana em você. Eu tive a oportunidade de entrevistar aqui o Dr. Diogo, que é um médico, assim, você vê que é um vocacionado para poder tratar o paciente, e ele é um aluno, vamos chamar assim, um seguidor do Dr. Igor, né? O Igor, Dr. Igor, ele é uma referência para nós nessa área. E eu já tive a oportunidade de pegar profissionais na educação, que você vê que a pessoa é vocacionada, eu pego você e vejo que você é nutricionista, você gosta do que faz, né? Gosto. E eu falo isso por quê? Porque eu sei que você é estudiosa, você é uma pessoa que de repente, assim, alguém deve ter falado com você, por que não vai fazer medicina? Porque tem essa história, não tem? Tem. Vai fazer medicina, que medicina dá mais dinheiro, e você tá, não, eu sou nutricionista, sou eu gosto de ser persistente. nutricionista, sou persistente. Isso. Nutrição é além de nutrir por meio do alimento. É você além de manter direcionar esse combustível para o corpo, que é o alimento, é você também nutrir a alma, nutrir o espírito, né? Então você está de bem. Tudo quando a gente vem alimentar, doutora Eugênia, a gente tem que estar com a condição mental também tranquila. A saúde mental
é um fator importante para a qualidade da alimentação, a forma como a gente vai se alimentar, até mesmo o ato de mastigar. Ela está tudo influenciado pelo bem-estar dessa pessoa. Então, suponhamos que hoje uma pessoa estivesse assim, um pouco estressada, desmotivada, até mesmo a qualidade como ela vai se alimentar, isso interfere. Né? Às vezes você come rapidamente, você está estressado, o alimento não nutriu a alma, né? Ele só te saciou. Então, isso é uma característica importante aí da alimentação. Bacana. Não, eu fiz até essa observação, porque eu acho, de fato, isso muito interessante, porque não tem a profissão mais ou menos importante. Tem a profissão que é bem conduzida e bem aplicada, né, pelo profissional. Isso. Então, assim, eu acho muito bacana o médico, quando ele é, de fato, assim, ele é o médico. Não só por formação, mas porque você vê que nasceu para ser médico. Como professor que é professor, porque nasceu para ser professor. E o nutricionista que você vê assim, está no lugar certo. É uma coisa que eu já ouvi do professor Antônio, eu acho bacana isso que ele fala. A pessoa tem que amar o que faz e fazer com amor, né? Isso. Então, assim, você tem que fazer bem feito e gostar muito do que faz. O homem tem que ser feliz naquilo que faz. E eu vejo você feliz na sua profissão, eu acho isso sensacional, bacana demais. Sim, comungo aí das suas palavras, assim... E o que eu prezo como nutricionista, assistência ao paciente, doutora Eugênia, é a coisa mais importante. De uma forma mais integral, né? É a forma de acolhimento quando ele chega até você no consultório, de você recebê-lo na porta, chamá-lo pelo nome, dar importância a ele, ele se sente, de certo modo, à vontade perante você. A partir do momento que você tem esse acolhimento diferenciado, esse paciente, ele vai começar a ter as suas aberturas. No sentido de sinalizar talvez um sinal, um sintoma, que talvez ele passou por um outro profissional, que seja nutricionista, que seja um médico, que seja um fisioterapeuta, que ele não teve aquele acolhimento, que ele não se sentiu à vontade. Então isso é um diferencial que o profissional ele tem que ter com o cliente. Cliente, naquele momento, ele precisa dos seus cuidados e você tem que dar todo esse ambiente para que ele possa se dialogar, se expressar, relatar suas queixas, para você conseguir fechar um diagnóstico desse paciente e prescrever uma dieta apropriada para resolver a situação, problema. Que ele veio até você com um objetivo, à toa ele não veio. Ele tem algo que precisa dos seus cuidados. Então entra a forma, o manejo, a postura. Então assim, eu digo assim, pela minha experiência também, tanto na parte clínica, ambulatorial, tanto quanto num ramo que eu também amo e sou apaixonada, que é o home care. É um serviço da parte de nutrição que você vai na casa do cliente. Aí é outra diferença, porque você está envolvido com a família, você se adentra dentro daquele espaço onde você passa a conhecer os hábitos realmente desse paciente, as dificuldades financeiras que esse paciente tem. Porque você tem acesso, inclusive, à cozinha dele, A cozinha dele, exatamente. Tem, como que é a geladeira dele, exatamente. Ele vai sinalizar, ó, a minha realidade hoje socioeconômica é essa. Então, assim, o serviço, a prestação de serviço por parte do nutricionista, o home do home care, ele é isso. É você conhecer, sensibilizar. Isso, então, é um diferencial também no mercado, que hoje os nossos colegas, eles podem estar se aprimorando. Nós vamos fazer um rápido intervalo, a conversa está boa, eu quero voltar para o segundo bloco, nós vamos falar de dieta, quero falar sobre a importância da alimentação equilibrada e quero falar também sobre a dieta mediterrânea, o que é isso, a paleolítica, é isso mesmo? Paleolítica, a low carb, a cetogênica, um tanto, não sei se isso é modismo, são dietas realmente que se aplicam. Logo no intervalo a gente fala sobre isso. Não sai daí, vamos para um rápido intervalo, a conversa está muito boa aqui. Estamos conversando com a nutricionista Brunella Lagnier. Nós voltamos já já. Atualmente vemos muitas opções de dietas de emagrecimento no mercado e pessoas em busca do corpo perfeito, que às vezes as leva a ultrapassarem seus próprios limites. Nesse contexto é fundamental a orientação de um profissional. Hoje estamos conversando sobre esse universo com a nutricionista Brunella Lagnier.
Nela, eu terminei o primeiro bloco falando dessas modalidades de dieta, né? Antes disso, eu queria falar o seguinte, é verdade que para emagrecer, o grande responsável por isso seria fechar a boca. Dizem que 80% de um emagrecimento pode estar realmente na comida, é isso, na alimentação? Exatamente, doutor Eugênio. Então, os hábitos alimentares que são caracterizados por esse indivíduo, que habitual, ele reflete muito hoje na composição corporal desse indivíduo. Ou seja, ele com sobrepeso, ele obeso, então isso está tudo correlacionado. O que leva-se esse ganho de peso desse indivíduo? A alimentação, sim, mas à base de quê? Hoje, 90% da população, ela está alimentando-se por alimentos processados, ultraprocessados. E quer queira, quer não, o alimento in natura, aquele que vem da terra, aquele que a gente sofre ações como pré-preparo, preparo, quase não está sendo colocado na mesa do brasileiro. Hoje, em razão da rotina de trabalho, a pessoa ela opta ou por um fast food, né, ou um salgadinho. Então, isso é considerado um alimento ultraprocessado. Pelo enlatado. Pelo enlatado. Então, é uma forma de gerenciar o tempo dessa pessoa em relação à condição de trabalho dela. Então, isso vai levando-se o quê? O ganho de peso em razão do excesso de gordura, do excesso dos carboidratos refinados, então quanto os carboidratos complexos. Então isso eu tenho uma junção. Mais a química ainda, né? Porque o processado... que é o processamento do alimento. Você diz tudo, doutora Eugênia. Porque eu tenho o quê? Aditivos alimentares. Eu tenho edulcorantes, eu tenho saborizantes, tudo dá real sabor. Um exemplo disso, uma pessoa que está em casa, que é sozinha, né, que trabalha, tem uma vida muito corrida, ela vai no supermercado, adquire um produto, um exemplo aqui, uma feijoada enlatada. Mas isso a gente falar, mas nós pensamos a mesma coisa. Eu ia dar um exemplo, que eu fui convidado para uma feijoada. Então você já vai para uma feijoada pensando assim, vou sair da dieta, né? Porque feijoada tem pé de porco, tem não sei o que lá, muita gordura e tal. Eu cheguei lá, era uma feijoada enlatada. É o casal de amigos que compraram 2 latas de feijoada, que você imagina feijoada enlatada. Então, aí se você for comparar, doutora, o rótulo nutricional ali daquele produto a qual você consumiu, ele tem sódio, ele tem nitrito, ele tem aditivo. Além de tudo que a feijoada já tem, né? Que é a gordura. A gordura, o que garante ali manter o tempo de prateleira daquele produto. São os conservantes, são os edulcorantes, entre outras coisas. E os saborizantes, que acaba-se que o feijão ele fica com um gosto bem intensificado. Você pode perceber que você acabou de consumi-lo, minutos depois você está sempre sentindo o gosto dele. Isso é característico aí dos aditivos que foram contidos nesse produto. Então, carboidrato é um vilão? Não, o carboidrato ele não é o vilão. Ele, desde que ele seja o quê? Equilibrado. Ele faz parte da nossa alimentação saudável, doutor Eugênio. Ele é o nosso combustível, ele é nossa energia. Desde que nós sabemos equilibrá-lo. Desde o carboidrato simples, tanto quanto o carboidrato complexo. Aonde que eu adquiro eles? As massas? Através das farinhas, sim. Também eu tenho carboidrato complexo através dos tubérculos, como a batata, como a mandioca. Então, isso é uma fonte in natura de carboidrato. Eu preciso desse combustível. Ele precisa ser consumido, Ele precisa ser consumido. Agora não precisa misturar macarrão com arroz, angu, né? Porque isso, assim, aí eu mandioca... Aí eu tenho um excesso carboidrato aí. Eu já demais, tenho o cereal aí, que é o arroz, eu já tenho o angu, que é também a origem de um tubérculo através do milho, e eu tenho o macarrão, que é uma farinha branca. Então eu já tenho um excesso. Então, se essa pessoa, esse indivíduo, hoje a alimentação dele foi baseada nessas 3 preparações, realmente eu estou tendo excesso. E cadê a proteína? Cadê os micronutrientes à base das verduras, legumes, que fazem parte dessa alimentação? Então, hoje a gente pode perceber, doutora Eugênia, até mesmo certificar, o arroz e feijão, ele cada vez mais está saindo do prato do brasileiro. Ele está saindo mesmo, né? Está saindo mesmo, ele está sendo substituído. Mas é para sair mesmo? Não, ele é um alimento base, ele é um alimento raiz do nosso brasileiro. Você vai para a dieta, a primeira coisa que eles cortam é o arroz com feijão. Não, gente. Isso aí, o arroz ele faz parte da nossa integralidade da alimentação, o feijão que é uma leguminosa também. Ora, alguns casos, em razão de algumas patologias associadas, que você talvez tenha alguma restrição, ou talvez de uma leguminosa por um determinado período de tempo, né? A leguminosa, o feijão,
ela tem contido dentro da sua composição nutricional enxofre, tem metionina. Então, são alguns nutrientezinhos ali que podem provocar gases. Então, por exemplo, eu acabei de fazer uma cirurgia, que seja uma cesariana, que seja uma cirurgia do trato gastrointestinal inferior ou superior, eu até nesse período de recuperação, eu evito esses alimentos para estar dando um conforto para esse paciente pós-operatório. Então, o nutricionista, ele tem esse manejo, ele sabe a orientação, o momento oportuno desse alimento durante o tratamento desse paciente. Interessante isso, né? Porque assim, você vê que quando você vai conversando sobre a nutrição, né? Você vê que ele vai muito além realmente do ter um corpo bonito ou não ter um corpo bonito, né? É de ter saúde e não ter saúde, quer dizer, ter uma vida mais saudável ou não. Você pega a gestante, por exemplo, porque você falou aí sobre a restrição de determinados alimentos em alguns momentos, por exemplo, pós-operatório, mas a gestante também, quer dizer, pede para tirar a pimenta, tirar a couve, tirar alguns tipos de produto que pode causar um problema no bebê, quer dizer, através do aleitamento. Né? Exatamente. Doutora, tanto quanto... Gente, a fase intrauterina é a fase mais linda de uma mulher. Tão quanto a lactação, que você oferece. Então, quando a partir da 8ª semana gestacional, pegando gancho aí, doutor Eugênio, ao que a mulher, essa mãe, ela tem o hábito rotineiro de estar se alimentando, o feto, ele já desenvolve já o quê? As papilas gustativas. Então, ele já vai adaptando a alimentação dessa mãe. Então, quando ele tiver contato com esse alimento lá na alimentação complementar, é um estímulo. Ele vai relembrar esse sabor que ele adquiriu via intrauterino. Através da transferência de mamãe que não come verdura, que não gosta de legume, não gosta de nada, tem grande chance de ter um filho com problema também de não querer comer nada disso. Tem várias autoras que certificam, vários artigos falam isso. Marilene Euclides, que é uma das grandes autoras aí da nutrição, a título da nutrição da criança até o idoso. Então, ela ressalta esse estímulo aí das papilas gustativas durante dessa fase intrauterina. Então, assim, isso é um conjunto que a gente tem que estar se preocupando. Então, quando eu for ter contato com esse alimento pela primeira vez, oferecer para essa criança, eu tenho que ter um tamanho e manejo para ela não ter rejeição. Eu comungo isso como mãe. Eu tenho uma aversão a um determinado alimento que hoje o meu filho, com 5 anos de idade, ele tem a mesma aversão minha. Vou dar um exemplo. A pera. Eu não aprecio muito a pera. E hoje eu ofereci ele de várias formas, suco de pera, pera cortada. Ele não aceita. Então a gente comprova aquilo que às vezes está descrito aí nos artigos, nas pesquisas. Queria falar rapidamente só dar uma passada por esses tipos de dietas aqui, para ver se elas realmente se aplicam a qualquer pessoa, se são modismo ou não. Que é a dieta mediterrânea, a paleolítica, a low carb, a cetogênica. Isso é modismo? Elas realmente se aplicam em algum momento? Elas são destinadas a alguns grupos especiais de indivíduos? Vamos pegar o gancho aí da cetogênica e da low carb. São dietas que sim, que é uma conduta dietoterápica que é se aplicada dentro aí do campo da atuação do nutricionista, dentro da modalidade esportiva principalmente, tá? E ela acaba se tornando um modismo. Por quê? Muitas das vezes o paciente, ele vê, eu acompanhei uma pessoa em rede social que ela fez a dieta low carb e ela perdeu tantos quilos em uma semana. E a pessoa ela começa a se empolgar, querendo fazer isso, mas sem supervisão do nutricionista. Então, as prescrições estão com a dieta cetogênica, dieta low carb, ela é individualizada, atendendo à condição daquele paciente no momento. Se é uma condição esportiva, se é uma condição patológica, se tem uma doença aí associada, então ela é realmente individualizada. A prescrição realmente existe, mas desde que seja com supervisão. Fazer por conta própria, pegar a dieta do vizinho, e colocá-la como receita de bolo, doutor Eugênio, isso não se aplica. A minha dieta é completamente diferente da sua. Por quê? A minha necessidade energética, ou seja, a quantidade de energia que eu devo consumir dia é completamente diferente da sua. E quais são as variáveis que eu tenho que considerar para planejar uma dieta?
com supervisão e com garantia a idade, o sexo, a condição de trabalho, o nível de atividade física desse paciente, a condição clínica, se ele tem alguma doença associada. Então, eu não posso fazer uma prescrição que ela seja concedida a uma segunda pessoa, porque a dieta é individualizada. Eu coloco assim um exemplo, o nosso organismo, ele é igual um carro. O carro, caracterizando a potência dele, 1.0, 2.0, 3.0, ele tem o quê? A quantidade de combustível para ele percorrer aí a sua quilometragem. A mesma coisa o nosso organismo. Às 24 horas, ela precisa ser direcionada a quantidade de energia essa vindo de onde? Do alimento. Aí que se vê a alimentação que equilibrada, atendendo a taxa metabólica basal, mais o gasto energético total, que a gente fala o GET. Eu achei interessantíssimo isso, porque é muito comum, né? A pessoa vai no médico, já vai normal, né? Eles vão no médico, depois o vizinho tem um problema que ele acha que é igual ao dele, ele fala, toma isso que o médico receitou para mim, né? Isso é um absurdo. Isso. Mas nutricionista, então, o cara pega na geladeira, costuma ir fazer uma consulta, chega, coloca a dieta na porta da geladeira e quer que a família toda, vai todo mundo fazer aquela dieta ali como se todo mundo pudesse aplicar, né? De forma alguma. A individualidade, a particularidade do paciente, ele tem que ser realmente acompanhado. Eu vou colocar um detalhe para o senhor. À medida que eu vou perdendo esse peso, esse paciente ele está tendo rendimento. Um exemplo, ele me procurou, ele queixa de disfagia, né, que é a dificuldade de deglutir, ele queixa de azia, né, que é uma queimação que isso é característica. Então ele tem uma doença aí do trato gastrointestinal superior em questão, que seja um refluxo associado a uma gastrite. Naquele momento ali, doutor Eugênio, a minha conduta dietoterápica é voltada para corrigir esses sinais e sintomas sinalizados por ele. A partir do momento que ele melhorou esse sinal e sintoma, eu retirei vários alimentos para promover esse conforto para esse paciente, na segunda revisão já é outra prescrição. Muito bem. Bacana. Nosso tempo estourou no segundo bloco, vamos para um rápido intervalo. Não sai daí, a conversa está muito boa, vamos para um rápido intervalo, voltando já com a nutricionista, coordenadora do curso de nutrição do Centro Universitário de Caratinga, Brunella Lagnier. Não sai daí, nós voltamos já. Estamos começando o terceiro e último bloco do Começo de Conversa, e você que chegou aí agora ainda vai ter a oportunidade de acompanhar o super bate-papo com a nutricionista Brunella Lagnier. Brunella, a água, fala para nós sobre a importância da água nesse processo todo de qualidade de vida, de boa alimentação. Doutora Eugênia, a água faz parte, ela é essencial aí para a nossa sobrevivência, para a nossa manutenção dos órgãos. Sabido-se que 75% do nosso corpo é formado por água, né? E nós temos que fazer essa reposição hídrica. E hoje é muito comum, né, por parte dos ciclos de vida em questão, crianças, adultos e principalmente os idosos, onde que nós temos um público que tem maior dificuldade de estar aceitando essa ingesta hídrica. Então hoje nós sinalizamos alternativas aí nutricional para a gente sensibilizar a importância da água na vida dessa pessoa, essa hidratação, uma vez que agora nós estamos quase finalizando o período do alto verão, onde nós temos o quê? Mais sudorese, a gente soa, a gente transpira e a gente tem que repor com essa base que é essa água. Né? Se tratando aí em criança, a mãe ela faz tamanha assistência, no idoso ou é o cuidador, a esposa que incentiva o uso da água. E hoje nós sinalizamos, a título no nível de consultório e atendimento, manejos, para a gente sensibilizar aquela pessoa. Brunella, eu não gosto de água, de hipótese alguma, às vezes eu provoco até vômito. Tem pessoas que sinalizam essa situação. Então o que a gente prescreve? Vamos saborizar essa água? O que é essa água saborizada? Vamos colocar numa jarra, vamos colocar uma fatia aí de abacaxi, de laranja, de maçã, morango. Vamos colocar uma hortelãzinha doce, que ela dá aquele frescor também. A água mineral gasosa, ela pode ser consumida
com liberdade? Vamos Não, supor, eu não. prefiro só tomar água com gás, então eu vou tomar 2 litros de água gasosa por Não, dia. e ali eu tenho conservante, eu tenho É. gás, Muito né? bem. Ela é uma bebida gasosa. Eu tenho um gás ali contido ali Para dentro do algumas processo situações, anatómico. digamos, né? Um drink, é um Um acompanhamento drink, e tal. é um acompanhamento, isso mesmo. Agora, como uso contínuo, não. Tá. E o recomendado dessa água ao longo do dia? De 2,5 litros até 3 litros Pois por é, isso que eu dia. ia falar. Não é muita água não, gente? Não, a gente repõe porque a gente perde essa água. Mas quando você, eu sei, mas eu falo é para ingerir água. Então, assim, quando eu tomo, por exemplo, 2 copos de suco, eu posso considerar que eu tomei 2 copos de água? O suco ali tem uma carga, porque a própria fruta, isso é importante se eu ter falado, ela tem sua carga hídrica. Quer queira, quer não, você também está compensando essa água que seria talvez consumida ali pelo suco. Sim, o suco também seria um substituto, mas eu não posso colocá-lo como substituto oficial da água, doutor Eugênio. Mas eu também tenho que preocupar, até mesmo se eu tenho um pouco de dificuldade em consumir essa água, em chegar a essa cota aí de 2,5 litros, eu posso optar também, ao selecionar as minhas frutas para ingerir ao longo do dia, frutas essas que tenham carga hídrica. Um exemplo, o abacaxi, tá? Que tem muita água contida, a laranja. Então, são frutas que têm carga hídrica, que tem água contida nele. Agora fala para mim do negócio. Você toma 3 litros de água por dia? A minha meta, no máximo, eu chego até 2 litros. Até 2 litros. Isso, eu constantemente estou me hidratando. Entendi. Então, assim, é andar com a garrafinha de É água, andar né? com a garrafinha dentro. Tá, e agora com a alimentação, por que não pode? Ah, não toma água antes da alimentação, a dieta vem cheia de história em relação à água, né? Aham. Nem tantos minutos antes, nem tantos minutos depois. Se água é bom, isso não era para aproveitar a refeição? Sim, mas vou colocar uma observação. Isso é conduta nutricional. Por quê? Se eu alimento, né, coloco o alimento na boca, eu começo a iniciar o primeiro processo digestivo, né, que é a mastigação. Então, esse ato, só de eu estar fazendo esses movimentos aqui com o auxílio da mandíbula, eu estou triturando esse alimento em partículas menores. Seguido a isso, ele vai direcionar o segundo canal, que é o esôfago, que por sua vez já vai ao encontro do estômago. Se eu automaticamente, alimentando-se por via oral e concomitante tomar água, eu vou reduzir a minha digestão. Entendi. Então, às vezes a pessoa, eu tenho uma programação para aquele indivíduo, eu coloquei uma quantidade no prato, eu não consigo consumir, porque eu me enchi com essa água. Entendi. Dieta para engordar, dieta para emagrecer. Qual que é mais difícil de seguir? Para engordar, as duas. As duas? As duas. Cada uma tem uma conduta... Não é fácil também fazer dieta para engordar, né? Também, tem todo o protocolo, porque aí eu tenho que caracterizar também a perda de peso desse indivíduo, por que ele está tão emagrecido, por que ele perdeu massa muscular, será que tem uma doença por trás disso, que é uma doença catabólica, ou seja, uma doença que é altamente consumista? O planejamento, ele também é um planejamento gradativo, assim como para a perda de peso, assim para o ganho de peso. 30 segundos para me responder. É possível ser fit sem dieta restritiva? Conseguimos sim, doutor Eugênio. Desde que eu tenha manejo, mantendo o equilíbrio, eu não preciso às vezes fazer altos investimentos em relação à dieta. Ah, porque eu preciso comprar farinhas, aveias, linhaças. Eu consigo manter um equilíbrio com um alimento in natura, vindo da roça mesmo, fazendo esse preparo em casa, eu consigo ter uma boa alimentação. Couve, comendo taioba, isso, milho. Isso. E hoje, agora nós temos públicos farinha de para mandioca. Isso. Exatamente. Nós temos público para isso porque hoje as pessoas estão querendo o quê? Adquirir produtos de qualidade, principalmente a linha orgânica, que quer queira, quer não, é uma linha que é mais cara, se torna cara para o consumidor. Mas por enquanto, né? Porque na hora que o consumidor, quando tiver mais gente consumindo, exatamente, vai ter mais gente produzindo. Exatamente. Preço aí eu vou ter esse porque, por benefício. Enquanto fica parecendo que é coisa para gente rico, mas não é. Não pra é. gente que está preocupado com saúde. Com a saúde, né? Livre de pesticidas, agrotóxicos. Nossa conversa é muito boa, infelizmente o tempo aqui passa rápido demais. Você tem 1 minuto para suas considerações finais. Você vai se dirigir para essa câmera aqui, deixar o seu recado aí para os telespectadores da UNEC TV, TV Sistec, Super Canal TV e para os internautas. Uma grande honra ter participado aqui do começo de conversa com a equipe maravilhosa. Agradeço todo o carinho aqui recebido
E gostaria de enfatizar a importância do profissional nutricionista no mercado de trabalho, as suas áreas de atuação, a qual ele pode contribuir para a sociedade, desde a parte esportiva, desde a parte ambulatorial, lá na atenção primária, na atenção terciária, que é o nível hospitalar. Então, o nosso papel para a sociedade, ele é diverso. Nós estamos aqui para contribuir com um benefício único, a promover a qualidade de vida. Nela, prazer muito grande receber aqui. Eu que agradeço, doutor Eugênio. Espero a gente bater mais papos aqui na bancada do Começo de Conversa. Se Deus quiser. O Começo de Conversa vai ficando por aqui. É você que nos acompanha. Obrigado pela audiência, pela companhia. Um grande abraço a todos e até a próxima, se Deus quiser.